Pronto, Oi, Jane, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite para todos aqui. Tá dando para me ouvir? Tá, tô te vendo bem. E você tá me ouvindo bem, tá bem? Estou vendo e ouvindo bem. É sempre bom perguntar, porque às vezes dá choca aqui os interesses, digamos assim. Pois é, isso aí. Tá, o pessoal tá entrando um pouquinho aí. Deixa eu colocar esse camarada aqui, Paulo, daqui um oi para Paulo. Dá um oi aqui, o Paulo. Vamos lá, Paulo. E então, Jane, esse Pronto, agronegócio aí, vamos lá. É um assunto interessante que, por sinal, é a sua área. mas é uma área complicada, é uma área minha, mas é uma área aqui, ó, o tanto, ó. Não E é uma área dá que para a você gente assimilar tudo, é muita coisa. não dá mesmo. E eu confesso que realmente tem muito assunto, é muito abrangente, mas todo assunto abrangente é bom. Já é um bom Pois é, sinal, com né? Tudo que a certeza. gente consegue falar muito é bom. Exatamente. Então, né, o agronegócio, esse agronegócio, vamos deixar só um pouquinho claro, a gente determinou esse nome de agronegócio, parece que é só pessoas da área. Então, a intenção aqui é levar o conhecimento do que vem a ser o agronegócio, mas, na verdade, as questões que estão ligadas ao agronegócio. Quando você fala agro, né, o agro você vai lá, agropecuária, agricultura, mas são palavras bonitas, mas vamos falar assim, a base, terra, pronto. É Isso. aquela terra, fogo, ar, daquele dia É, aquele desenhado, isso. terra, fogo, Vamos ar, lá coração, falar. pronto. É Vamos lá dar uma agronegócio. saudação a essa turma que está entrando aí. Pessoal, boa noite. Eu sou Janilson Lima. Estamos aqui em mais uma live. Hoje o assunto é o agronegócio, ou o agro, como vocês preferem falar. Como a gente falou, é um nome bonito, mas enfim, é um nome, para quem conhece, é um nome popular. Nada mais é do que o nosso dia a dia, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa feira, do dia a dia, né? Então, estou aqui, vou saudar logo primeiro a nosso Brasil, meu partido é o Brasil, tá? Nós temos aqui, quero mandar de imediato um abraço a meu amigo e futuro vereador Sérgio Nogueira, do qual você pode contar comigo sempre, sempre, sempre. Estarei fazendo sua campanha de graça, porque você merece, você mora no meu coração. Tá? Quero mandar um abraço aqui também para o Gerson Gabriele, do projeto de Revolução dos Pequenos, bem como o Rivailton e muitos outros, Robson Brazos, que tem realmente me abraçado em algumas dúvidas que a gente teve em outros momentos em relação à comunicação. Enfim, vamos da melhor forma possível, mais tranquila, bem salutar, bem saudável, essa nossa live, para que vocês participem conosco, se puder, mande alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, interaja conosco, e que a gente possa também estar levando alguns conhecimentos para vocês, tanto dentro do cenário do dia a dia, do agro, como também em alguns percentuais econômicos, né, que está englobando toda a economia do Brasil e que muitas pessoas não sabem disso, só fica naquela besteira de agro é pop, sim, mas é muita coisa que hoje vocês vão conhecer em relação ao agro. Tá? Boa noite a todos, vamos começar. Dejane. Não estou te ouvindo, Dejane. Pronto. Alguma coisa ouve aí. Agora estou te ouvindo. Como eu estava falando, né, quando a gente fala assim, o agro, parece uma palavra até de luxo, né? Você fala assim, ó, agronegócio, né? Mas eu imaginava que só tinha filé, falei, só deve ter rico no agronegócio, lá, agronegócio, parece uma coisa assim. Mas aí volta aquela questão que eu tinha começado. Se a gente começar pelo agronegócio, analisar o agro pela base, qual é a base? Terra. Eu vou começar assim. Aí lembrei daquele desenho animado. Terra, fogo, ar, coração, né? E de fato vai partir o coração, porque tem muita gente que ama, assim como tem muita gente que ama outros negócios, tem muita gente. Coração é o quê? Vida. Tem gente que Exatamente. sobrevive do agro. O que seria o agro? São um conjunto de atividades que vem da onde? Da agropecuária. Né? Então você tem aí, e não é só isso, né? Que parece que é só isso, não. Mas todo o conjunto, toda atividade
que remete à agropecuária, à agricultura, ao solo, e não só isso, a pesca também, porque não é só terra, você tem água, né? Então você vai lá e tira daquela base o seu sustento. Você tira daquela base o seu sustento. Assim como eu tiro o meu sustento, por exemplo, do direito, eu advogo, sou advogada, assim como usa uma canetinha de plástico, né? Usa tinta. Usa papel. O papel. E muita gente que não sabe que esse papelzinho aqui vem do agronegócio. Exatamente. Esse óculos que eu estou usando, ele também é do agronegócio. Ou seja, todo o princípio disso aqui, o nosso celular, todo o princípio vem da terra. Exatamente. Vem da agricultura, né? Exatamente. E a agropecuária é isso. Agora, ela é tão importante... Não só a agropecuária. Não só. Mas ela é tão importante na nossa vida que ela é regida, tem um conjunto, um complexo de legislação, e eu sempre parto da principal e, como sempre, porque a nossa Constituição é a lei maior, de todas as legislações que temos no Brasil, a Constituição Federal, ela é a principal e rege todas as outras, e você vai lá no artigo 187, tem outros também. Por exemplo, se eu colocar aqui a palavra agro, no própria Constituição, você já vai começar lá no artigo 18, ou melhor, no parágrafo 18 do artigo 11. Então, você vai dizer assim, ó, e que é uma questão muito interessante, desculpe, do 100, você vai dizer assim, ó, que é uma questão muito interessante. Entende-se como receita corrente líquida, para fins de que trata o parágrafo 17, aí está falando da União, do Estado, do município, e vale a pena lembrar, pessoal, que quando a gente fala em agro, a gente pensa que a questão da União, né? É do presidente, responsável do presidente, a gente joga lá em cima, sem saber que o prefeito é tão responsável quanto o governador, é tão responsável quanto cada um no seu limite. Quer dizer, cada um no seu quadrado, né? Justamente, cada um no seu quadrado. Pois é. Justamente. Então, aí, quando você fala em água, aí você fala assim, entende-se como receita corrente líquida para parágrafo os somatórios das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias. Então, a agropecuária ela já é uma renda do próprio Estado, município e União. Então, ela já está consagrada, né, de tão importante que ela é. Então, aí, agora o bom da gente falar do agro são principalmente, não só os grandes negócios, como os business, os agronegócios, vai ser só o cara que importa, exporta, e tem todo aquele maquinário, não, mas você pode pegar o pequeno produtor, porque não, é todo o olhar para o pequeno produtor que vive da terra, ele e sua família, né? Ele dá... Essa agricultura familiar, né? Ele dá sustento à sua família com aquele pedacinho, a princípio pedacinho de terra, mas é dele e a terra produz. Então, quando você joga o grão, ele transforma em alimento. E o alimento não é porque você vai colher e comer, às vezes você vai colher e vender, né? Então, isso é bem isso. Fique à vontade, viu, pessoal? Se vocês quiserem fazer perguntas, fique à vontade. Ô, Dejane, eu chamo de Dejane, assim, você desculpa até, né, pela liberdade que ele tem de conhecimento, mas, pessoal, Dejane é uma advogada civilista, tá? Muito atuante. Ela foi, inclusive, candidata à presidência da OAB, eu acho que ano passado, esse ano também ela já está, eu acho que concorrendo. E vocês precisaram também de serviços prestados agora, a nossa doutora Dejane. Fica à vontade. Mas, Dejane, é o seguinte, no agronegócio, o pessoal que fala agro, como você falou, existe, na realidade, 3 setores. Que a pessoa pensa que só é o agro. Mas, na verdade, existe o setor primário, o secundário e o terciário. Eu quis anotar algumas coisas aqui, que é muita coisa, mas é o seguinte, ó, do agronegócio, o setor primário, ele engloba os produtores, né, os produtores rurais, agricultores e pecuaristas. Essa é a primeira parte do agro. Aí quando vem a segunda parte, ele é uma escada interessante até chegar em indústria, exportação, enfim. Aí quando chega no secundário, ele engloba, olha só agroindústrias, começa já outro patamar. E os produtores de insumos, que insumos vem tudo,
em ração animal, aquela coisa totalmente, né, voltada a esse tipo de animal. E vem um terciário, que é a soma de um grupo de distribuição, aí entra de comércio, finalizando nas exportações. Ou seja, o nosso setor terciário, inclusive que muitos não sabem, é o setor que mais emprega no Brasil. Tá? É o chamado setor de prestação de serviços. Hoje é responsável por mais de 70% de emprego no Brasil. Tá bom? Então, quando a gente fala agro, que agro é um conjunto de atividades econômicas, né, são derivadas da atividade agrícola. Então, doutora Dejane, eu tenho algumas perguntas a fazer, mas se não souber, não tem problema. Se tiver algum conhecimento, a gente vai conversando, que eu sei que o seu ramo é advogar. Mas as pessoas que estão assistindo também podem interagir, podem nos falar. Tá? Por exemplo, qual é a função do agronegócio? Então, boa noite aqui. Se você vai perguntar toda a função... Sim, exatamente. Boa noite. Quem tá entrando aqui, vai saudando quem está entrando, Janilson. Isso, estou dando ok aqui. Então, Ítalo, boa noite, Ítalo aqui também. Boa noite, Ítalo. Pauta agro, sim. Sim, Janilson. Espata algo. Então, assim, qual a função do agronegócio? Olha, agro, vamos então, digamos assim, fatiar. Se agro é um negócio, e agora eu estou separando o nome, porque você está falando o nome todo junto. Agronegócio, é um nome só. Eu sou agro. Vindo do agro, pronto. Isso. Qual é a função de todo negócio? Qual é a função de todo negócio? Do meu negócio, do seu negócio, do nosso negócio, né? É o quê? Gerar uma renda, gerar frutos, gerar receita, tanto receita que eu acabei de ler, está prevista na própria Constituição. Então, você é o quê? Você pega, a função do agro é pegar tudo aquilo que a terra, eu estou falando terra, mas gente, mas a agropecuária no geral produz e você leva para onde? Para o mercado. Quando você leva para o mercado, você diz que o quê? Isso virou o quê? Um negócio. Por isso, um negócio. Se eu é soja, aí a gente pode falar tudo. Soja, laranja, maçã, vegetais, fruta. Eu vou falar assim no geral, porque eu já falou de ter vai faltar nome aqui, eu nem vou saber mais. Então vamos lá, o vegetal, as frutas, a pesca, eu já englobando tudo. Né? Porque se você falar a pescaria, a cultura pesqueira, ela também está envolvida nesse agro. Né? Então, você pega tudo que a terra, tudo que a agropecuária pode lhe dar e você torna esse produto agrícola, pega esse produto agrícola e leva ao mercado. Quando você leva ao mercado, você tem aí o quê? O agronegócio. E é claro, como você acabou de ler, você acabou de ver e falar, você disse o quê? Que ele tem alguns setores, né? O setor primário, o secundário e o terciário. Cada um no seu quadrado, cada um com sua função, cada um levando a importância que tem até chegar onde? A todo o território, não só brasileiro, mas até mundial. Porque tudo que tem boa parte do que produzimos aqui, a exemplo do cacau, nós estamos da Bahia, se chegar ao sul da Bahia, eu, por exemplo, amo um chocolate. Quem não gosta de um chocolate? Né? E vem de onde? Todo o processo. Tá no ar. Vamos só responder aqui ao Ítalo, que ele fez uma pergunta interessante, ele colocou assim, como o agro tem colaborado para a geração de emprego formal no Brasil? Bom, Ítalo, o agro tem colaborado da seguinte forma, primeiro, concurso de capacitação técnica, tá certo? Para que você possa ser inserido dentro de uma empresa, seja ela comércio, seja ela fazenda, como gerenciamento de fazendas, que hoje é muito comum as pessoas saírem das capitais para irem para a zona rural, administrar fazenda, administrar áreas, enfim. Ela tem colaborado com concurso de capacitação para que vocês possam ter o conhecimento de manejar aquelas grandes e gigantes máquinas que a gente vê quando passa na televisão, que são, inclusive, máquinas operadas por
computador. Máquinas que são operadas com computador, com todo o conforto dentro, com ar-condicionado para quem está lá dentro. Então, como ela consegue colaborar? Através da produção dos seus produtos. A partir do momento que o agro, que o fazendeiro, ele começa a plantar, ele vai precisar de mão de obra. Então, ele está colaborando para a geração de emprego. Então, como eu te falei, primário, secundário, terciário. Então, quando ele vai te dar um emprego, vamos botar, como ela falou, uma roça de cacau, uma fazenda de cacau. É uma cultura que é uma monocultura. Infelizmente, até nos dias de hoje, é uma cultura que é feita braçal. A gente não vê, até agora, eu não vi máquinas que oferecem cacau, meu, porque é muito complicado. Fica dentro de bananeira, por causa da sombra, enfim. Então, é uma cultura manual, tá bom? Como é que consegue esse pessoal? Ou aquele produtor do cacau tem o pessoal que é o primário, que vai tirar o cacau, cortar, separar bonitinho, pisar, arrumar, lavar. Aí vem depois o secundário, que daí já vai para ser um processamento, vai para a indústria e tal, e o terciário que vai para a venda. Aí a venda vem os empregos formais interessantes, os informais, né? Porque vem o primeiro formal, que ela já saiu de uma cadeia lá de baixo, conseguiu chegar até um shopping center, uma loja de chocolate, um supermercado. Aí, poxa, então, e o emprego, tem o emprego formal, e o informal? Informal que você vê dentro do ônibus, você vê na esquina, você vê dentro do campo de futebol. O que mais a gente vê, por exemplo, é dentro de ônibus, que passa aquele pessoalzinho de sinaleira. Estou vendo aqui um morango, estou vendo aqui a caixa de morango, que inclusive um parabéns a Morro do Chapéu, que hoje estamos, ela hoje é a capital da produção de morangos na Bahia. Parabéns, Morro do Chapéu, a todo o pessoal que está lá industrializando, cooperando, uma cidade que cresceu demais nos últimos 8 anos, da qual eu tenho parentes por lá, e eu estive lá a última vez, fiquei abismado com o crescimento, tanto dessa cultura quanto do emprego. Então, está respondida a sua pergunta. Ela colabora desde a plantação até o processamento final e a distribuição para os revendedores. Então, dependendo do agro, ninguém fica desempregado. É só ter capacitação técnica. Hoje nós vivemos um mundo tecnológico, um mundo que todo mundo está conectado. Eu estou conectado com 2 fios. Estou conectado no celular. Então, ou a gente tem essa conexão, ou da agora por diante, a pessoa, infelizmente, vai ficar desempregada. Haja vista todo o sistema robotizado que existe, inclusive, nas fábricas de automóveis. A Toyota agora tirou toda a robotização que ela tinha antiga, botou tudo novo. Uma coisa de louco, eu estava vendo na TV. Então, ela fez robô como é feito. Vem de onde? Do agro. Ah, mas é ferro. Vem do agro. Ali tem ferro, ali tem componentes de plástico, que são todos derivados da terra. Mais alguma dúvida, pode mandar. Então, vamos, Jane, para o próximo ponto. Então, eu estou vendo aqui, inclusive, uma coisa interessante. Qual o ponto positivo e qual o ponto negativo do agro para a população, na sua visão? O que é que você acha? Qual o ponto positivo do agro? Positivo é uma fonte de renda, de alimento, primeiramente, de renda. Esse é uma parte positiva. Você poder explorar aquilo que você pode plantar e colher. É o fruto, é um resultado de um trabalho, como todo trabalho. Né? Agora, se você me disser negativo, eu não vejo nenhum negativo. Se você estiver falando aí, digamos assim, por exemplo, dos agrotóxicos, isso não é negativo. Porque não foi a terra que deu, não vem necessária, não é originário do agro. É uma necessidade que se tem, talvez, e talvez mal utilizado, uma criação mal feita, mas eu não vou dizer que isso é do agro, jamais. Uma criação do homem perverso que é, mas não do agro. Porque você tem até, salvo engano, alimentos que diz assim, ó, livre de agrotóxicos. Agora, como ele custa um pouco mais, a pessoa não quer comprar. Né, o consumidor final, ele fala, não, tá muito caro. Mas tá caro por quê? Por que tá caro? Né? Geralmente é de imposto que vem desde a terra até chegar no consumidor final. Isso acontece em tudo, até no McDonald's. Você que gosta. Você está percebendo? O Ítalo mandou mais outra pergunta aqui. Ítalo, eu estou gostando das suas perguntas. Essa quase que você me pega como diz o outro, de calça na mão. Mas você colocou interessante, olha o que ele colocou.
Saberia informar, Janilson, quantas pessoas, em média, ingressaram nesse segmento e passaram a colaborar com o custeio da Seguridade Social? Bom, em relação, então, à Seguridade Social, eu não sei. Mas eu vou te adiantar que, em relação, talvez te ajude no seguinte, em relação às pessoas que ingressaram nesse segmento, eu te digo em percentual assim. Hoje, o agro ele responde no Brasil, em quantidade de grãos, por 75%, e é o quarto maior produtor de grãos e de alimentos no mundo, só atrás dos Estados Unidos, China e União Europeia. Então, já que ele responde por 75% da produção mundial, então por aí você deve entender que quantas mil empresas tem no Brasil que ela produz o agro. Eu te adianto que no Paraná o primeiro estado, é o estado que tem a maior produção de agro no país, é o Paraná. Então, é um estado pequeno, então, dentro da Seguridade Social, a gente deve admitir que se ele tem 75%, vamos supor que, pelo menos, ele, dentro disso aí, ele colabore, vamos botar que ele colabore, não sendo muito minimamente ruim, que colabore pelo menos 60%, ou 50% a 60% para a Seguridade Social. Haja visto que ele tem que ter pessoas empregadas com carteiras assinadas, né? E sindicatos, e por aí vai, planos de saúde, enfim. Hoje, praticamente toda empresa, média e grande porte, ela, acima de uma quantidade de funcionários, é obrigada a ter plano de saúde. Então, tudo isso aí vai para a Seguridade Social, vai para a aposentadoria, conta para tudo isso aí. Tá? Agora, vai muito também do brasileiro, da pessoa que, naturalmente, tem seu emprego, está com a Seguridade Social dentro da empresa, e lá na frente acha por bem e fala, olha, eu posso trabalhar por conta própria. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho por conta própria, sou representante comercial. Então, olha, qual é a minha Seguridade Social? Eu que tenho que ver essa parte, não é a empresa. Então, dentro disso aí, eu creio que 50% a 60% está dentro do limite de cooperação do agronegócio para a Seguridade Social. Exatamente. E tem um produtor rural também, que a gente fala muito de empresa, poliagro, a gente fala muito de empresas grandes. Eu volto a reforçar aqui a necessidade de a gente falar do produtor rural, daquelas famílias que vivem da sua terra, né, produzem, colhem, plantam e colhem e vendem, e aí resulta no agronegócio, né? E essas famílias também têm contribuído para a Seguridade Social. Agora, a Previdência, como também não é minha área, mas, respondendo aqui a pergunta do Ítalo, existem informações que só em 2021 foram mais de 18 milhões de pessoas vivendo da terra. Né? E quando eu falo da terra, claro, né? Não necessariamente que tem famílias produzindo, mas trabalhando, né? E vivendo disso. Então, talvez seja um bom momento da gente olhar mais para o interior, né? Porque na capital a gente não vê o reflexo, a gente só vê o resultado. A gente não vê o início, a gente vê o resultado, a gente só vê o fruto, né? O tomate, a cebola, quando a gente vai no mercado, que a gente vê o fruto daquilo e nem sequer abre a mentalidade, a cabeça, para olhar o que tem atrás daquilo ali. Não tem só o fruto não nasce por si só. Para chegar ali, houve uma boa colheita, houve uma boa plantação, bons cuidados, pessoas rodeando toda aquela terra para que ela produza. E chegue na nossa casa, chegue no nosso prato. E às vezes a gente só vê o resultado final. Então, é importante a gente falar sobre isso, até mesmo sobre a nossa responsabilidade. Qual a responsabilidade que temos? Né, que eu tenho, vou falar por mim, que eu tenho em relação a isso. Primeiro, meio ambiente, tá aí, parece que a gente não liga uma coisa à outra. Cuidar do meio ambiente, para que o meio ambiente possa devolver para mim frutos de qualidade, né, e não seja infectado, mais ainda. Então, isso é importante falar também. Então, alguém aqui, eu não conseguindo perguntar, não, mas eu vou... Aqui, o Ítalo está bacana, o Ítalo colocou aqui, ó. Qual a sua opinião sobre a descoberta de inúmeros polos de trabalho relacionados ao agro, fomentando políticas escravagistas? Descoberta de inúmeros polos de trabalho relacionados à política escravagista. Bom, veja bem, em relação à descoberta
essa descoberta de inúmeros polos, sim, nós vimos aí há pouco tempo nos jornais, eu acho que, se não me engano, foi alguma coisa em Minas Gerais também, teve do lado do Rio Grande do Sul, acho, não sei bem a cidade, que o pessoal, até de divisa com o Uruguai, não sei, ou foi a Argentina, algum estado lá, alguma cidade, que estava, assim, fomentando o trabalho, sim, com política escravagista. O que não é comum, o agro é totalmente contra, inclusive, vale salientar que o agro, ela escolhe os fornecedores para comprar, ou seja, as fazendas, grandes fazendas que existem no país, que ela sabe que naturalmente existe alguma política de menor, política de, como você falou, escravagista, ela não compra desse pessoal. Tá? Então, é uma coisa à parte, ela não fomenta essa política escravagista. Aliás, ela até abomina, não só o agro, como muitas outras indústrias no país, que nos últimos 20 anos, graças a Deus, nós conseguimos, através de ações sociais, né, conseguimos fiscalizar, inclusive, doutora Diane, advogada civilista, conseguimos fiscalizar, né, por meio do pessoal do trabalho, né, que naturalmente acharam muitas fazendas e muitas empresas que estavam nesse regime. Todas foram pautadas em multas muito altas e algumas chegaram a fechar. Eu, por exemplo, trabalho com madeiras e no estado do Pará ainda existe sim, muita pobreza, no Maranhão, muita pobreza, no Piauí, passei lá, pobreza demais, e fomenta essa política de trabalho escravagista. Tá? Fomenta, inclusive, em Belém do Pará, o que é o pior do que a política escravagista, né? A política de mulheres menores, meninas de 10, 12, 15, 14 anos, que ficam pelos povoados, e eles entregando essas pessoas, dando pelo prato de comida, é uma coisa terrível. Então, isso, o governo, inclusive, agora, inclusive, nesse governo, que eu não sou muito favorável, mas está tendo uma coisa interessante. Já vinha do governo anterior, a fiscalização dentro das minerações, dentro dos garimpos também, queimando, acabando com todo esse pessoal. No Belém do Pará, eles têm uma política, é o seguinte, a madeira que é ilegal, você está dentro, em cima de uma carreta, o primeiro ponto é prender a carreta, o cara pagar uma multa que não dá nem para levar a carga. Se pegar a mesma carreta, novamente, infringindo a lei, essa carreta ela é colocada em um pátio do INEMA lá, do seu nome do órgão, e ela é queimada tanto a madeira quanto a carreta ou o caminhão, queimados os dois juntos. A pessoa perde. Então, a política é muito severa em relação ao trabalho escravagista. O agro não aceita, não compactua. O agro abomina esse tipo de trabalho. Olha, eu volto a dizer, no meu ponto de vista, a terra não produz nada que é ruim. Se o homem é ruim e traz o seu espírito mal para trabalhar na terra, é outra coisa. Essa política escravagista que nós tivemos recentemente, como você está falando aí, não é resultado do agro, gente. Não é resultado do agro. O homem que é ruim, o homem que é mau por si só, traz o que é de ruim para a terra. Na terra não dá nada de ruim para ele, né? Então aí ele traz aquela cultura errada, aplica na terra e você vai dizer, não, é o agro que está fazendo isso. Não, não é. Eu digo claramente que não é. A terra não traz nada de ruim para o homem, nada de ruim. Todo fruto da terra é bom. Agora, claro, cada um tem sua função, seu destino, seu destinamento, então vamos lá. Então vamos separar uma coisa e outra coisa. Isso não é regra, são exceção. E toda regra tem exceção. O que aconteceu, o que acontece ainda, eu digo lamentavelmente, porque em pleno século XXI já não éramos mais para acontecer isso. Jamais. Mas éramos também para ter, por exemplo, uma política honesta. E nós não temos ainda. Era para termos políticos honestos em pleno século XXI, numa luta pelos direitos, na liberdade total que vivemos, e não temos. Então, eu acho que a terra não traz nada de ruim. Agora, essas políticas não são valorizadas. Se há esses tipos de atos, política não precisa na política, esses tipos de atos não são valorizados. Então, mas, claro, o governo está aí e vai combater, o Estado está aí e vai combater, o município está aí e vai combater esse tipo de atitude.
O Ítalo me colocou outra pergunta. Na verdade, a atividade familiar, infelizmente, não consegue contribuir. E, por isso, a lei dispensa nesses casos. Veja bem, Ítalo, a agricultura familiar, ela colabora sim. Muitos não sabem, mas está aqui, eu vi isso hoje, olha. A agricultura familiar, quando se considera os alimentos consumidos no país, 70% vem da agricultura familiar. Tá? Pequenos agricultores plantam para o consumo próprio mandioca, feijão, arroz, milho, batata, são dados do IBGE. Tá? Contribui, sim. Tá? Não sei se a lei dispensa, mas a agricultura familiar contribui. É lá de baixo que vem. Então, quando esse pessoal da agricultura familiar, inclusive, por exemplo, vou dar outro exemplo lá do sul da Bahia. O sul da Bahia tem pequenos agricultores que no quintal, que é uma terra muito fértil, o sul da Bahia, terra preta, molhada, muito boa, produz muito banana e cacau. Então é comum, abacate também, é comum você chegar numa cidade como Uruçuca, você chega no quintal grande de uma pessoa, tá um bocado de pé de abacate, tá, o cara tá lá com 5 pezinhos só de cacau. Aí fala, puxa, 5 pezinhos de cacau? Aí o cara pega aquela cestinha de cacau, ele chega ali, vai e vende um depósito de cacau. Ele tira o dele para consumo, faz seu chocolate, seus doces, suas coisas, que vai vender na porta, e a sobra, ele vai e vende 1 quilo, 2 quilos, 20 quilos de cacau, vende no depósito. E aquele depósito, quando está cheio, faz a saca de cacau que vai vender para a indústria. Então, sim, a agricultura familiar, ela alimenta 70% da população no país. Eu entendo até, Janilson, que é difícil uma pessoa não conseguir contribuir, dizer assim, tá liberado, não tá. Tanto na agricultura, como você já explicou aí, mas ainda assim você pode contribuir como individual, um autônomo. Você não deixa de contribuir, se você quiser, está amparado pela Previdência. Volto a dizer, não sou previdenciarista, mas eu vejo muita facilidade de contribuir com hoje a Previdência para você, anos depois, estar aí assegurado, ser um assegurado da Previdência Social. Então, existem várias formas de contribuir com a Previdência. Aliás, ela está de braços abertos, te esperando. Né? O Ítalo é bem interativo, ele colocou outra pergunta, mas não é crime? Eu não entendi. Crime, no caso, você fala crime em relação ao regime escravagista, Ítalo, porque se qualquer empresa no país, qualquer tipo de negócio, ele trabalhar dentro do regime escravagista, sim, é crime pertinente, inclusive, de prisão em flagrante, com toda certeza. Embaixo você colocou, mas na então anterior houve limitação das atividades dos auditores de trabalho. Bom, os auditores de trabalho, como um todo, não só os auditores de trabalho no país, mas também todo o que se leva em auditoria, seja de trabalho, seja até agora mesmo o próprio Congresso Nacional, em relação àquele pessoal lá que trabalha juízes, enfim, houve redução. Por que houve? Houve redução porque não tem concurso. Tem uma redução, sim, de auditores porque não tem concurso. Quantos anos no Brasil foram abertos concursos? E os concursos que foram abertos, quantos que eu conheço de Banco do Brasil, de INSS, concurso para o Tesouro Nacional, concurso para enfim, uma infinidade de coisas, que as pessoas passaram. E tem 5, 6, 8 anos que não são chamados. Né? Então isso aí é crime, sim, do governo federal, que deveria chamar esse pessoal todo que passou em concurso e colocar para trabalhar. Tanto auditores fiscais do trabalho, quanto auditores fiscais de todas as funções. Tá? Então, quando fala, houve uma limitação? Sim, houve uma limitação por parte não só de um governo, mas de vários governos. Bom, vamos lá. Quando nós falamos de ponto negativo e positivo do agro, Liane, que você falou realmente que positivo que gera lucro, sim. O positivo gera lucro em relação a reais, dólares, geração de alimentos para a população. Agora, ponto negativo do agro, que muita gente não sabe, né? E a gente só vê falar que o agro é top de linha, o agro que movimenta o país, mas para movimentar um país, para o país ter uma economia sustentável, às vezes também paga-se um preço caro. O agro, por exemplo, ela paga um preço aqui, olha só, os pontos negativos do agro. Veja só, quais os pontos negativos e positivos do agro? Negativo.
desemprego e êxodo rural. Uma pergunta que todo mundo fez lá atrás, sobre como é que poderia colaborar, que eu falei, através de curso de aperfeiçoamento. Então, por que tem esse ponto negativo no agro de desemprego de êxodo rural? Tá? Devido, que eu falei lá atrás, à mecanização, robotização de máquinas, né? Doenças advindas de alimentos contaminados com agrotóxicos e um aumento de conflitos por posse de terra através do MST. Então, esses são os pontos negativos do agro. E a Dejane pontuou muito bem em relação a pessoa comprar um alimento, não pode comprar um alimento menor, enfim, são os pontos negativos. Mas o positivo do agro é que quando ele fala em desemprego e êxodo rural, no negativo, ele tem um positivo logo em seguida, que é o quê? Curso de aperfeiçoamento para o pessoal vir, operar essa própria máquina e voltar ao seu emprego normal. Não é? Você falou, utilizou a palavra mecanização, você falou isso, ou seja, as máquinas estão, digamos aí, tomando o lugar do... É isso? Sim, sim. Mas sim, isso está acontecendo até na advocacia. O robô... Pois é, daqui a um tempo a gente vai para uma vara dessa civil criminal, ser julgado e falar, o juiz é um robô. Você fala sim ou não, mas não pode falar por quê, nem mais ou menos, sim ou não. Né? A inteligência de a máquina realmente vem roubando já faz tempo. Né? O emprego, não vou dizer o emprego, mas está tomando o seu lugar, enfim. Mas ainda assim, eu acredito que alguém vai ter que manusear a máquina. Né? E talvez... Quem sabe seja a hora da gente dar mais ênfase ao pequeno produtor, o produtor rural, a agricultura familiar, né? Aquela que realmente não vai usar máquina, porque o campo já é menor, e aquela que realmente vive e sobrevive do seu trabalho, da sua terra. Né? Quem sabe chegou na hora de novas políticas públicas nesta área da agricultura familiar, do produtor rural. Né? E, claro, do agro, no todo, por que não? Né? No todo, a gente precisa valorizar. Ele traz um sustento, o agronegócio traz um sustento literalmente, não só para quem produz, mas para quem consome. Para quem consome. Pois é. Então, hoje, tudo que você pega, olhe para a sua casa, os 4 cantos da sua casa, você vai ver o agronegócio. Traduzido de alguma outra forma, né? Porque não vai estar assim explícito. Mas, como você falou, a madeira, aqui mesmo tem um aqui atrás, ó. A moldura, né? Tá tudo aqui. Então, cada canto, no quarto, na sala, na cozinha, você vai ver. Então, eu acho que é realmente uma hora da gente trazer mais políticas públicas, mais incentivos, digamos, uma maior conscientização, não só do produtor, mas também do consumidor final, eu, você e todos os outros, da importância da gente olhar para o todo, né? Para o nosso meio ambiente. Quando eu falo meio ambiente, eu não estou falando só do ar, não, gente. Estou falando meio ambiente, falando tudo, da Terra, o planeta, o globo, né? Está na hora da gente ter uma ação melhor. Por isso que esse assunto é importante, para que a gente veja como a gente está olhando. Agora, claro, se você for observar, você tem lei, por exemplo, que fala do Estatuto da Terra, é de 1964. Né? Então, é uma legislação já antiga que ela tem, para você ver como a Terra ela tem até o estatuto próprio dela, como ela é tão importante. Então, a Lei 4.504, de 1964, ela diz no seu primeiro artigo o seguinte, que a lei regula os direitos, né, e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para os fins de execução de reforma agrária e promoção da política agrícola. Então, ela sempre foi importante. A terra, ela tem a sua importância no todo, né? Então, assim, quando você fala em agronegócio, volta a dizer, quando a gente fala em a palavra agronegócio, parece que é coisa assim, gente muito grande, muito rica, o grande produtor, né? Um Janilson da vida que trabalha aí com madeiras. Não, mas não. Então, o pessoal fala, e aí, Janilson, tá carregando muita madeira no ombro? Eu digo, rapaz, é um problema sério, cara. Ele só fala assim, rapaz, você só pô, Janilson, você só leva pau. Eu digo, puta que pariu, é um problema, né? Mas fazer o quê, né? Dá pra ganhar um dinheirinho.
Dá para ganhar um tiquinho, né? Dejane, o Robson está mandando aqui um boa noite, aí nosso amigo Robson Braves, um grande comunicador, gente boa para caramba. Robson, muito bom. Boa noite. Você falou uma coisa interessante, Robson, sobre a agricultura familiar, que diz que aqui no Recôncavo. Aqui no Recôncavo a gente vê muita agricultura familiar, bastante. Olha aí agora, tem a época de São João, vai lá em Cachoeira. Tem um camarada lá em Cachoeira que tem um depósitozinho, era uma venda velha, hoje é um depósito de gramado. O cara tem uma produção de licor de todos os sabores que você pensar. A agricultura familiar. Né? A agricultura familiar. Tem o sítiozinho dele, plantou um bocado de fruta e tal, e coisa lá. Está produzindo, está trabalhando. Tá? E o Ítalo colocou aqui uma coisa também, o seguinte, ele colocou sobre o desmatamento, alguma coisa assim, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que ele colocou, infelizmente não tem, pensa tal, ele colocou alguma coisa sobre deixa eu ver aqui. Alguma coisa do desmatamento, mas o que eu devo adiantar, não estou vendo aqui, está muito, não devo puxar. Mas, então, em relação ao desmatamento, o agro também não colabora e não participa, por incrível que pareça, de desmatamento. Ela é contra o desmatamento. Tá? Porque, na realidade, quando fala em agro, a gente está partindo da indústria lá em cima, que ela compra tudo que foi produzido para fazer o processamento. É como eu te falei, ela não compra de empresas ou fazendas que tem qualquer tipo de ilegalidade. O desmatamento é uma ilegalidade. Eu conheço o no Pará, tem muitas pessoas que não sabem, mas o Nine Fingers, ele tem uma grande quantidade de terra no Pará. Eu, para atravessar uma pista com a carreta lá, que eu estava com o motorista, para atravessar, o motorista falou, vamos estar aqui por essa fazenda. Uma fazenda que tinha 4 pedágios particulares. Para não passar na pista, o cara estava passando em um atalho por dentro da fazenda. Pagamos 4 pedágios e, nota, eu fiquei pago quando vi uma coisa, vi um outdoor gigante em uma daquelas fazendas dizendo propriedade particular de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso tem o quê? Tem uns 5 anos, mais ou menos. A fazenda era tão grande que eu acho que a gente ficou quase meia hora ou mais na pista passando, isso aqui é tudo de Lula. Agora o que tinha? Desmatamento, quase 100%. O pessoal desmatando para criar gado. Ou seja, uma região como Belém do Pará, uma região como Amazonas, uma região que tem toda aquela região lá que é mata à vontade, mata verde, o que eles fazem? Eles vendem madeira legalmente. O que é que eu digo legalmente, que vocês entenderem? Legalmente é quando a pessoa, a madeireira e o camarada faz um projeto para vender madeira, ele tem um projeto que diz o seguinte, você tira uma madeira, você corta uma madeira, mas você tem que plantar 10. Tá? Então, eles quando faz isso, eles já estão legalizados com o projeto do IBAMA, do INEMA, do outro troço que eu esqueci agora, outro secretaria lá, que diz, olha, você tem esse projeto de tantos 1000 hectares de madeira, você tem maçanduba, você tem angelim, você tem madeira mista comum, você tem o que for. Você vai desmatar o quê? O cara fala, eu quero desmatar maçanduba. Ponto. Se tua terra tem quanto de maçanduba? Vamos supor que ela fala, se eu tenho 20 hectares de maçanduba, vou desmatar. 20 hectares vezes 10 é o que você vai plantar. Cada árvore tirada, 10 sementes plantadas. Daqui a 30 anos que a maçanduba mais um pouquinho vai estar adulta, né, já crescido, naquela área ele não pode mais cortar. São projetos. E os ilegais são aqueles que cortam madeira, tá? Saem com notas frias, de Belém do Pará até a divisa de vários estados, dando propina aos policiais, do qual eu vi, né? Não posso citar nomes nem os postos policiais, mas eu vi dando isso aqui no supermercado, 50 para um, o outro lá custa 100, o outro mais caro é 500, que é divisa, e aí vai. Então são os ilegais e chegam até as madeireiras, das quais ele mistura aquelas toras, aqueles caibas, ripas com outras lá, e quando chega a fiscalização não sabe nem por onde começar, porque o cara apresenta a nota que está aqui. Metros cúbicos, está aqui legalizado com todo carimbado. Então o cara compra 10 cargas de madeira legal e ele compra uma ilegal. Infelizmente, isso a gente não pode combater no país.
entendeu? Mas existe essa questão, tá? Então, em relação ao desmatamento, eu acho que eu te falei, a agro não compra de pessoas que desmatam, compra de empresas legalizadas. Em relação ao desmatamento, isso cabe ao IBAMA, cabe à Secretaria de Infraestrutura de cada estado. Eu insisto novamente que assim como o Ítalo tinha tocado na questão escravagista lá de trás, assim o desmatamento também é uma atividade do homem perverso, né? Então, assim, que geralmente para aumentar o seu lucro, que eu não vou chamar isso de negócio, porque tudo que é ilegal eu não posso chamar de negócio, mas para aumentar o seu lucro, ele vê a forma de desmatar, devastar, eu vou chamar de devastar a terra, e isso tem causado confrontos e mortes, né? Se tornou até um negócio perigoso, principalmente quando se fala de madeira, né, que é o seu ramo. É um negócio perigoso, né? Então, principalmente lá na Amazônia. Então, hoje nós vivemos de um mundo perverso, né? E não há de se esperar mais nada do homem a não ser isso, maldade. Mas, como eu sou uma pessoa cheia de esperança, e por isso estou participando dessas várias lives, sessões de lives, que nós estamos tentando fazer a nossa parte para levar conscientização e, claro, conhecimento às pessoas sobre vários temas que já estamos apresentando aqui. Hoje estamos, salvo engano, no 4º tema, falando sobre o agronegócio. Isso. Mas falando exatamente. Então, estamos falando sobre tudo isso para levar uma consciência para as pessoas, como é importante ela valorizar, né, primeiro a sociedade, a família, a sociedade, a terra, né, o meio ambiente. Tudo é reflexo. Eu tinha falado do meio ambiente logo lá atrás, o agro também ele reflete nisso, aí já chegamos nele, o desmatamento. Pois é. Né? Então, assim, a gente precisa tomar mais cuidado, efetivar mais políticas públicas nesse sentido, combater. Precisamos ter também, confesso, um governo, precisamos ter, e quando eu falo governo, eu estou falando a nível federal, estadual e municipal. Governo corajoso, capaz de combater as ilegalidades e não que seja cúmplice delas. Né? Talvez seja isso, a gente está vendo um reflexo na agricultura, a gente está achando que é do agronegócio, aquilo que na verdade é do político eleito, né, que devia combater e não combate, porque ele se virou cúmplice de um ato e ele ganha por isso. Você acabou de dizer aí, passei por uma terra que tinha dono, não vou dizer que foi o nome. E cobrava o pedágio, que ele falava que é dono da terra, só fácil de pagar. É igual assim, você tem tua casa, a pessoa quer passar por tua porta, passa na cozinha. Porque é um atalho menor, é melhor para ele. Você fala, tudo bem, eu vou botar um pedágio. Você passa em minha casa, agora você paga tanto. Mais ou menos isso aí. Agora, a gente pode discutir o agro, assim, na íntegra, a gente vai parar lá na política. Nossa, vai ter, a gente vai fazer 4 ou 5 lives só falando desse tema. Você quer ver? Olha, Diane, outra coisa interessante que as pessoas falam muito, a galera, é o seguinte, que fala que o Brasil está quebrado e tal. O Brasil não quebra por causa do agro. O Brasil não quebra por causa da quantidade de terras produtivas que ela tem, o Brasil tem. Porque, senão tinha quebrado. Se o Brasil vivesse só de minério, estava quebrado. Se o Brasil vivesse só de comércio, estava quebrado. O Brasil, para não quebrar, se o agro fala assim, não vamos mais produzir, aí o Brasil quebra. Olha, e pessoas falam também de essa briga, essa polarização de presidentes e tal, que um faz mais do que o outro, mas é interessante, ó. Eu pesquisei de uma coisa interessante, veja só. O que sustenta o Brasil? O agro foi responsável por quase metade das exportações do país em 2020. 2020 ele estava na pandemia. Era governo do quê? Do Bolsonaro. Não estou falando politizando aqui, não. Mas o governo Bolsonaro. Ele tinha mais da metade de exportação, o agro, no país em 2020, com a participação recorde de 48%, menos o superávit de 87,76 bilhões de dólares. É brincadeira? Aí, pegando essa adendazinha aqui, a adendazinha é o seguinte, em valores reais, como o grão sustenta o Brasil, o agro sustenta o Brasil, ele fala 2020, aí vem 2021, a balança comercial
mesmo na pandemia, registrou um saldo de 61 bilhões de dólares, dos quais 43,7 bilhões foram do agronegócio, ou seja, 50% praticamente. Quem sustentou o Brasil foi o agronegócio. Se não fosse o agronegócio, nós estávamos nessa hora já mudando o nome do Brasil para Venezuela. E aí eu me lembrei que eu que gosto de tomar um café, ai de mim, aí eu vi que o colega também entrou aqui, o José Eduardo, eu falei assim, ai de mim, se não fosse o cavalo de nós, se não fosse o café, se não fosse o café, se não fosse o agro. Eu ia ficar sem meu café, eu não ia ter minha página. Quem quiser, a gente, olha lá, @CoffeeJuiz, né? Que já foi tema, eu já levei o agro para o judiciário. Né, de uma forma interativa. Né? Então, se eu ficasse sem meu café, para você ver como a terra ela é importante. E aí, como eu tinha dito, como já temos Estatuto da Terra, é interessante que nesse Estatuto da Terra, ele fala aqui da política agrícola, e fala dessa política agrícola como um conjunto de providências ao amparo à propriedade da terra. Então, não só o produtor, mas o dono da terra, ele tem os seus direitos garantidos. Justamente porque ele é importante para o país. É como você falou, se não fosse o agro, praticamente teríamos quebrado, de fato. Muita gente ficou assim, sem saber o que fazer, ainda mais nós, advogados, na pandemia. Para onde eu vou? E agora? E a terra lá, produzindo. Na época, eu lembro eu estava fazendo lives no Coffee Juiz, ali no canal, no Instagram do Coffee, né? E vi que houve um crescimento na pandemia, de fato, do café, da produção de café. Houve um grande crescimento de vendas e o café exportou bastante, o PIB cresceu por conta do café, ou seja, a terra deu reflexos. Então, é a base, volto a dizer, é a base aí da sociedade, né? Diz que a base da sociedade é a família e da família a terra. Então, é a base. Ô, Ítalo, em relação ainda ao desmatamento, tem aqui uma coisa interessante, o pessoal pensa que o agro desmata, que eu te falei que o agro não desmata, olha que interessante. Atrás da agropecuária, que causa agropecuária, gado. Atrás da agropecuária, que causa 97% do desmatamento, as causas principais foram o garimpo, colaborou com 0,5%. E a pessoa pensa que o garimpo desmata, que acaba, esse mundo todo falando do garimpo, 0,5%, nada. Né? Aí vem a expansão urbana, 0,4%. E a mineração, 0,1%. Dados oficiais. As grandes empresas do agro fazem tudo para bloquear a compra de gado das fazendeiros que desmatam de acordo com a lei. Certo? Fora da lei, melhor dizendo. Então, você vê como a coisa tem uma responsabilidade tamanha, como é um negócio grandioso, com uma responsabilidade de fato com a economia e diretamente com a responsabilidade diretamente com quem consome, com o consumidor final, com a pessoa, com o povo, com a gente que vai consumir o alimento. É muito complicado. Ô, Janilson, eu estou até com medo da internet cair agora. Porque eu estou vendo aqui Eduardo dizendo que o MST tem dado um exemplo de produção de alimentos. O exemplo da MST é que enquanto o Brasil, o agronegócio faz 75%, né, de economia e de plantação de tudo o país, o MST eu acho que chegou em 15% de uma coisa só, que não, ou seja, uma cidade como uma cidade como Feira de Santana, por exemplo, menor que Feira de Santana, uma cidade menor do que Feira de Santana, 15% é o consumo de uma semana. Ainda bem que a internet então, caiu. Pois é. E vou dar uns dados também interessantes. Então, assim, ó, o estado que mais cresce no Brasil em relação ao agro, olha como é. Tem um ditado que diz assim, ó, quem não é o maior tem que ser o melhor.
né? Olha só, o Paraná é o primeiro estado que mais produz o agro, com 8,5%. Segundo, foi até superior para mim, Espírito Santo, 7,6%. Terceiro, Ceará, 4,3%. Oh, parabéns aí, o Ceará. Tá aí, parabéns. Quarto, Mato Grosso. O Ceará está em terceiro, Mato Grosso em quarto, com 3,8%. Bahia está em quinto. Ó, Bahia grande que só está em quinto, com 3,5%. São Paulo, como pegou alguns governos anteriores que não eram legais, ficou em 3,1%, quase não produz. São Paulo industrializa, mas não produz. São Paulo compra. Minas, a mesma coisa, industrializa, mas não compra. Não produz. 2,2%. Santa Catarina, estado pequenininho, só existe praticamente em todo estado indústria, inclusive indústrias de negócio de forjar ferro, tudo isso, calçaria, motores, enfim. 0,3%. Não produz nada do agro. E o Amazonas, que é o maior estado do Brasil, né? O Amazonas produz do agro 0,1%. Então, quem não é o maior, tem que ser o melhor. Parabéns, o Paraná com 8,5% é o primeiro lugar no Brasil em produção de agro para toda a nossa nação. O Eduardo falou em MST e eu me lembrei de um assunto também importante, que chama reforma agrária. Né? A reforma agrária, eu lembro que eu fiz minha monografia, por sinal, na época da faculdade para formar em Direito. Já meu amor pelos direitos humanos veio já no primeiro semestre da faculdade, e aí eu tive o prazer de falar sobre a função social da reforma agrária. Aí ele falou aqui, porque o MST é um exemplo disso, tal. Né? Estamos falando desse assunto de agro, e a reforma agrária ela não pode ser esquecida de nenhuma forma, né? Até porque ela é prevista na nossa Constituição, nas legislações, a função social ela é importante, e uma função social não só da reforma agrária, mas a função social da terra. A terra ela traz para si e consigo a necessidade de estar garantida numa política boa, numa política terra, mas também da sociedade. E aí a responsabilidade de quem, claro, de quem produz, né, quem vende da terra, se sustenta da terra, e a gente volta aqui para aquele assunto que já falamos dos agrotóxicos, então a responsabilidade, né, desse tema, a função social da terra, porque ela é natureza, ela é mãe, né? Ela é nossa base, porque, querendo ou não, os grandes prédios que você vê, essa linda imagem que eu estou vendo aí atrás de você, né? Tem uma terra embaixo sustentando. Um monte, né? Um monte, pois é, tem a terra sustentando. É porque aqui na cidade a gente já não tem muito essa cultura, que eu faço da cidade grande, né? A gente vê a terra como asfaltada, a gente já vê a terra asfaltada. Então a gente não tem essa cultura de olhar a terra como produtiva, como algo que traz alimento, traz vida, né? Mas tem outras formas da gente ver a terra, né? Claro, é só... Travou um pouquinho o seu aí. Dando uma travadinha lá de Jane. A internet dela está um pouco lenta. Tá um pouquinho. Goiás ficou em que posição? O Eduardo está perguntando, que você falou aí. Que posição o Goiás ficou? O Goiás aqui, ela não pontuou. A pesquisa que foi feita, Goiás não pontua no agronegócio. Pelo menos nos anos, né? Que eu falei aqui, que foi, deixa eu ver qual foi. Foi no ano passado, inclusive, até o ano passado isso aqui. Goiás não pontuou. Ficou Paraná, Espírito Santo, Ceará, Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Minas, Santa Catarina e Amazonas. E são dados, inclusive, dados de IBGE. Entendi. Mas, salvo engano, o Goiás tem boas políticas, né? De agropecuária, sim. Do agronegócio, melhor. Do agronegócio, melhor dizendo. Ele tem. Né? O setor rural de Goiás é um setor muito bom, por sinal. Né? Que eu acho que até é um grande exemplo. A gente só vê olha, os grandes artistas que não saem de Goiás de jeito nenhum. Pois é. A gente pode ver os Chitãozinho Chororó. A gente vê muito pelo sertanejo, a
vê muito o quê? Muito cavalo, muito gado, né? Muito gado. Então, não foi mas tem muita terra, muita produção ali, com tem, certeza. Tem, sim, com certeza. Então, é isso. Pois é. Você quer ver outro lance importante que eu acho? Com essa moda do agro, a pessoa esquece outros setores, que você vê que também é tudo ligado ao agro, incrível. Qual o setor mais forte no Brasil? Aí o cara fala, pô, o agro, a indústria, não. O setor mais forte do Brasil, por incrível que pareça, o setor terciário, responsável por mais da metade do PIB, pela geração de 75% dos empregos, sendo o maior no ramo de economia do país. Ou seja, o setor terciário é aquele setor que eu falei da prestação de serviços. A prestação de serviços hoje no país é a que mais emprega no país. Tá? E está também dentro, jogando nesse índice de agronegócio. Incrível que pareça. Tá? Outro lance aqui também, que deixa eu ver aqui. Pronto. Quando a gente falou em agricultura familiar, inclusive, a gente estava nesse ponto, não foi isso mesmo, Dejane? Quer um abraço, o senhor entrou aí, mas a gente está nesse bate-papo, eu nem falei, um abraço para o senhor, viu, meu barrigudinho? Só eu, pessoal, posso chamar o Padre Kelmo de meu barrigudinho. Outro não, senão ele excomunga, só eu. Viu? Vamos lá. Então, assim, quando a gente fala de agricultura familiar, tem uma coisa que fala assim, como o agronegócio prejudica a agricultura familiar? Aí vem cá, o modelo do agro é trabalhar com monoculturas, que a gente falou lá atrás, né? Em grandes latifúndios, desmatando florestas, empobrecendo o solo e utilizando grandes quantidades de agrotóxicos, que a gente falou lá atrás, e foi justamente o crescimento do agronegócio em relação ao desmatamento, em relação a essa coisa toda. Quer dizer, o agro produz muito, mas também tudo, tem uma coisa que assim, tudo que ganha fácil, vai fácil. O agronegócio não é que é fácil, mas é uma coisa que teve um crescimento tão acentuado, muito acentuado, e a pessoa fala, porra, que legal, mas pera lá, por trás do agronegócio, essa coisa prejudicial, as pessoas não olham. Eu vou falar a vocês um interessante sobre agrotóxico, tá? Que a gente produz muito, mas produz com agrotóxico. Se não fosse com agrotóxico, vem a agricultura familiar, eu falei que produz 70% praticamente, também, e vende o excesso. Só que assim, uma coisa interessante, pessoal, isso aí, eu estou ficando um pouquinho velho, porque tem 30 anos, 25, 30 anos. Eu, na ocasião, era representante de calçados e trabalhava com a linha de calçados de agricultor, e me chamou a atenção, tanto que até hoje, minha casa, nesses 30 anos, eu mudei uma parte, um modo de como a gente se alimentar aqui em minha casa. 30 anos atrás, olha que interessante, eu estava em uma empresa em Petrolina, vendendo calçados para agricultor. E me chamou a atenção que entrou um camarada, falando aqui, eu me lembrei da familiar e dessa coisa aqui. Entrou um camarada para comprar o produto e falou assim para o cara, amigo, você tem o que aí para adoçar manga? Aí eu achei, adoçar manga? Ué, a manga não é lá do pé, ela que se adoça, ela que se azeda, ela que se amarga? Adoçar, pé. Aí eu fiquei quieto, deixei o cara conversar, aí o cara falou, ó, tem não sei o que, mostrou assim, um bocado de lata que estava, um monte de lata. E estava com um símbolozinho, aquele símbolozinho, veneno. Aí, então, rapaz, eu tenho esse veneno aí que é bom para adoçar manga, cara. Como é que usa? Você vai usar assim? Explicou como é que usava. Aí eu falei, rapaz, você bota veneno para adoçar manga, rapaz, pode ser o pé de manga mais azedo que tem, senhor. Você chegar aí, você colocar esse veneno, você borrifa todos, borrifou, quando começa a dar depois a florzinha tal, que nasce, nasce aqui, cresce a manga, que produz, ela vem doce igual mel. Principalmente as mangas produzidas. Petrolina e Juazeiro, as mangas grandona, isso que o nome que dá aquela manga grandona. Tome. Veneno puro. Os produtores daquela manga não chupam aquela manga. O dono da empresa Janilson não compre, fala a seus familiares para não usar, porque dá câncer. Esse tipo de manga, olha só, que é adoçada com esse veneno, produz câncer. E mais,
Não é só lá, não. Os tomates que eu uso em minha casa, Janilson, eu produzo no meu sítio, na minha fazenda, os tomates pequenininhos. Quanto menor o tomate, mais saudável ele é. Quando chegar no mercado com aquele tomate bonitão, inchado, vermelho, que chega a estar brilhando, são os mais venenosos que existem. Isso vale não só para a manga, mas para todas as frutas que você vê no mercado, como também verduras. Vê muito grande, bonita, muito vistosa, tenha medo. Vá nas menorzinhas, na miudinha, que você vai com tranquilidade. Nas outras, você vai se ferrar. Tá? Então, isso é uma das causas que também o agro, uma das coisas negativas do agro. Vamos lá, então vamos falar das coisas negativas. Sempre passa batido ou tem um olho no legislativo. O legislativo já olhou, tanto é que essa questão do agrotóxico, ela não é nova. Ela não é recente, ela é antiga e até quando é já de 89, nós temos legislação própria sobre isso. Né? Se você pegar 1802 de 89, ela vai dispor sobre a questão, né, de pesquisa, experimentação, produção, embalagem, rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização. Exatamente. Imagine, utilização, importação, exportação, no final dos resíduos em embalagens, registro, classificação, controle, inspeção, fiscalização dos agrotóxicos, ou seja, é previsto em lei. Não estou dizendo que o agrotóxico é previsto em lei, estou dizendo que esta questão é prevista em lei e ela diz assim, ó, para os efeitos dessa lei, ela já destina o que é agrotóxico. Então você pergunta, mas o que é veneno? Também é veneno, sim. Agora, a lei diz o seguinte: os produtos e os agentes de processos físicos, né, químicos, o químico já diz quase tudo, né? Físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas. Boa noite, seja, Márcio, meu amigo, um abraço. O agrotóxico, ele aqui na lei, ele não está falando só do que é ruim, ele fala do beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na produção de florestas nativas e implantadas ou de outros ecossistemas e também ambientes urbanos. Então, aqui na cidade grande, como a gente fala, também está previsto o agrotóxico. Ou seja, qual é a finalidade disso tudo? Alterar a composição da flora ou da fauna. Então, o agrotóxico, ele vem aqui para dizer o quê? Ele altera tudo aí. Às vezes, é como você falou, é doce, né? É gostosa, é alterada, é modificada. Então, assim, a gente consegue entender melhor. Por que quem faz não come, como você mesmo falou? Exatamente. Eu fiquei, quando o cara falou, eu fiquei assim, Porra, eu sou louco por manga. Aí minha casa, eu não compro manga tome. Compro aquela manguinha aqui em fim de linha da Boca do Rio, na feira livre. Né? Já tá Só compro na feira livre. Eu não compro frutas no supermercado, não compro, só compro feira livre, tá? Uma coisa interessante aqui também, olha, o pessoal às vezes acha que o agro só produz coisas da fazenda, né? Olha só, o pessoal esquece que o agro, ele através de soja, milho, a celulose, né? Eu falei, papel, café, né? Ele produz também carne bovina, frango, carne de porco, açúcar e laranja. Interessante também, quando a gente fala frango, a gente vê aqui perto de Santa Amaro, ali, tem de Cruz das Almas, tem umas duas granjas gigantes. Duas granjas gigantes. Agro. Muita gente trabalha ali, centenas de pessoas trabalham ali e não sabe que ali é um setor do agronegócio. Eles conhecem como se isso aqui eu trabalho numa granja ali. Faz o quê? A gente abate, vende, manda para frigorífico. Não, eu trabalho no setor do agronegócio. Eles não sabem o que é o agronegócio, né? Você falou dos calçados, aí eu vou dizer talvez aí um ponto aí do agro, né? O sapato de couro. Sapato de couro. Muito se falou. A própria borracha que utiliza é derivado de quê? Do agro, que vem o quê? Vem daquelas troços lá do Amazonas, seringueiras, né? Que produzem borracha, que vai fazer o polipropileno, o poliuretano, que a gente conhece como PU,
que você mesmo, Jane, usa aquelas sandálias bacanas, mochila macia. Aquele macio ali chama PU, poliuretano. O volante do seu carro, que você usa, que é aquela borracha macia, poliuretano, PU, da qual também quero informar vocês, pessoal que tem carros bonitos, bacana, aqueles volantes cheios de tique-tique. Presta atenção à dica. Quando mandar lavar o carro de vocês, não deixe passar óleo diesel nos faróis, que ele racha todo o farol com o tempo e fica fosco. Outra coisa, se as mãos de determinado mecânico de vocês, ou de quem lava o carro, você perceber que está sujo de óleo, preta de alguma graxa, e quiser só limpar na panela, não deixe pegar no volante do seu carro. Porque poliuretano, ele tem um reagente que, de encontro com qualquer derivado do petróleo, ele vira farinha com o tempo. Você deve entender que alguns volantes é meio esfarinhado, você pega e vai derretendo assim, né? Outros ficam meio gosmento. Aquilo ali é justamente porque houve alguém que pegou no volante um determinado, no sapato de PU por baixo, uma bota de UPU, e pegou, passou por cima de alguma graxa, alguma coisa, de gasolina, tal, faz aquilo. Acaba, derrete, acaba. Tá? Por isso que existe, nos setores de indústria, umas botas industriais chamadas botas de solado monodensidade, que é justamente essas que a gente está falando, que não precisa ir para serviço pesado, e a bidensidade, que é uma borracha apropriada para pisar no petróleo. É o que os camaradas usam nesses postos de gasolina. Ela é diferente. Se olhar a borracha dela, na lateral tem uma coisa, uma parte preta e uma parte cinza. Isso é uma bidensidade. E aqui é toda preta, monodensidade. É o que está o volante do nosso carro, que é aquele PU. Vale a pena. É agro, mas olha o prejuízo que o agro está começando a dar para a gente também, para quem não conhece. É verdade. Janilson, vamos chegar aqui nas nossas considerações finais. Nós já estamos aqui há 1h15 de live. Sim, já vai acabar. O assunto é muito bom, né? É muito bom. Algumas coisas mais... Conversar mais, mas ele é muito amplo, ele é muito extenso, mas a grande questão, pessoal, vocês que nos assistem, de deixar aqui, primeiro, a importância do agro, né, na nossa cultura, na nossa economia, não só cultura, mas economia, né, no nosso país, né, a importância da terra, porque não estou falando só, estamos falando, desde que falei aqui, eu comecei com a base terra, a mãe terra, é o que há, que nos dá sustento e tem nos sustentado até hoje, literalmente, seja você produtor, seja você consumidor. Tudo que você come vem da terra. Ou melhor, boa parte do que você come vem da terra. Né? Então, seja, você falou da manga, que, por exemplo, aqui em casa tinha pé de manga, hoje não temos mais. Mas temos mais, ainda temos o pé de banana, pé de jambo, né? Então a graviola. Então, assim, algumas coisas são da própria terra. Isso é das casas que tinham quintais grandes. Hoje a gente não tem mais quintal, a gente tem prédios, playground, né? Vamos brincar no play, né? Agora tem pracinhas, né? Então não se tem mais casas de quintais. Né? Então eu cresci na terra, criando os cachorros, não de flu-flu, que cachorro agora, até cachorro usa roupinha, botinha, né? Meus cachorros dormiam aqui no quintal e aí de aqui pulasse. Aqui, aquelas placas que colocam, aqui tem cachorro, cuidado, cachorro bravo, né? Agora não tem mais, agora é segurança. Então, assim, a importância dessa live foi a gente levar um pouco do conhecimento, ou principalmente a necessidade, um pouco da curiosidade que você possa depois, né, joga aí na internet, né, fazer uma pesquisa do que é o agro, a importância do agro, né, a função social da terra, por que a terra é tão importante. Pode não ser importante para você que mora na cidade, mas é importante para outras famílias que vivem dela, se sustentam dela. E, claro, dos grandes produtores, porque não, todo negócio tem grande. No meu negócio, por exemplo, na advocacia, tem grandes escritórios de advocacia. No seu negócio deve ter alguém maior que você, porque eu sei que você já é grande, mas pode ter alguém maior que você, né? E assim tem. Agora, claro, isso também cabe do desenvolvimento da consciência de você fazer um bom negócio, né? Fazer do seu negócio, da sua atividade econômica, um bom negócio e principalmente sem prejuízos a terceiros. No agronegócio, a gente falou de um que traz prejuízo, o agrotóxico, por exemplo, traz prejuízo, né? O desmatamento em série, sem medida, traz sem uma política de replantar, como você falou, olha, se eu desmatar uma, eu planto 10. Então, sem essas políticas de incentivo
a voltar para a natureza, e isso posso traduzir como ruim. Mas, claro, tudo isso da imaginação perversa de um homem. Aí pergunto eu, o que é que você está fazendo para ser bom, né? Para devolver o que é bom para a natureza? Né? Se a natureza lhe dá o alimento, né, lhe dá o seu sustento substancial, o que que você devolve para ela? Jogando o papelzinho no chão? É um pequeno ato desse tamanho, mas que traduz muito, que leva muitos anos ali e que o vento leva e vai parar lá no interior. O vento levou, foi parar lá no interior. E o vento levou. Né? Então, essas são as considerações finais para que a gente leve, incentivar as pessoas a ter curiosidade sobre os temas que estamos trazendo aqui. Pessoal, a nossa intenção não é esgotar o tema. Não, a nossa intenção é lhe dar curiosidade sobre o tema. A gente joga, a gente planta, depois você colhe. Né? A gente só planta aqui, certo? É isso aí, pessoal. Mais uma live nossa que está chegando ao fim. Quero agradecer a todos pela participação. Né? Creio que foi uma live, como eu te falei, bastante salutar, tranquila. E quero mandar aqui o meu abraço a todos que participaram. Lembrando que todos os domingos, às 8 horas, 20 horas, temos uma live com assunto diferenciado. É um assunto, se a gente não tiver muito conhecimento, vamos conhecer com vocês. A gente vai ficar junto, vai justamente trocar essa informação. Tá certo? Quero agradecer de coração a todos, Padre Kelmo, Cabo Márcio, Cid Carvalho entrou aí, Cid, um abraço a você. Enfim, temos que conversar mais também sobre segurança, conversar mais sobre nossa cidade, conversar sobre nossa educação, conversar sobre o jurídico. Muitas pessoas têm a necessidade de conhecer alguma coisa sobre o judiciário. A doutora Eliane vai explicar muitas coisas legais para vocês. E então é isso aí. Um abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até domingo, se Deus quiser. Valeu. Tchau, com Deus. Jane, valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.